o Matheus já mesmo trouxe, eu sou o discente Matheus Lobos Ambiguete, do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, e vou estar trazendo uma conversa, uma aula sobre o tema de epigenética e o que a gente pode saber dela e como nós somos afetados por ela. No decorrer dessa aula, eu vou estar trazendo esses pontos assim, esclarecidos de forma mais clara. Primeiramente, eu trago aqui a lista de conteúdo que vai ser tratado nessa aula. Eu vou trazer a questão do conceito de epigenética, o que ele é, do que se trata. Após isso, eu vou entrar com o tema de mecanismos que vão ocorrer no nosso DNA, que são tratados como mecanismos epigenéticos. Num terceiro tópico, eu vou trazer o local onde será afetado, de fato, não é só no DNA em si, mas sim um local específico no DNA. Já por fim, no último tópico é como a epigenética vai afetar o nosso dia a dia e como afeta o nosso dia a dia. Primeiramente, antes de a gente entrar no tema epigenética, a gente começa com a pergunta: o que é epigenética? Primeiramente, devemos entender o que é genoma antes de chegarmos em epigenética. O genoma nada mais é que a base a partir de qualquer diferença entre organismos, ou seja, o que garante a diferença entre a gente e um chimpanzé, por exemplo. Entretanto, nem todas as diferenças dentro de uma mesma espécie e indivíduo podem ser explicadas apenas pela combinação dessas variáveis gênicas do nosso DNA, tanto que entra essa questão da epigenética. Inclusive, se observarmos um mesmo indivíduo, eu ou um colega aqui que está assistindo a aula, tem células que carregam o genoma idêntico. Mas o que garante que uma célula, um hepatócito encontrado no fígado é diferente de uma célula no cérebro, por exemplo, o neurônio, já que ambos têm a mesma carga genética? Aí que entra essa questão da epigenética. Tanto que, assim, para responder esses questionamentos, eu trouxe essa aula aqui que eu vou estar apresentando para vocês o conceito e esses mecanismos, de forma que a gente acaba explorando um pouco do papel dessa regulação gênica no desenvolvimento embrionário, tá? Após isso, a gente precisa ter uma ideia muito clara que a vida é caracterizada por uma imensa diversidade. Não é à toa que em nós mesmos, como indivíduos, existem inúmeros tipos de células. Tanto que isso garante a diferenciação entre eu e você que está assistindo essa aula. Tanto que, assim, a gente vai observar que um fator genético acaba não sendo o único peso. Tanto que eu sou menor que algumas pessoas, enquanto sou maior que outras, ou a cor dos meus olhos é diferente da cor dos olhos de outras pessoas. E isso garante esse fator que acaba sendo fora da carga genética. Tanto que a gente observa que há várias manifestações de uma mesma característica de uma pessoa, mas tratado com o mesmo genótipo. Tanto que quando eu trago esse termo de uma mesma, diferentes manifestações de uma mesma característica, a gente relembra um pouco da genética básica, que é a questão do fenótipo, onde o fenótipo nada é mais é que uma característica observável de um organismo, onde é resultante de uma interação tanto exógena quanto endógena. Endógena seria a questão da expressão do genótipo e exógena questão dos fatores ambientais. E assim, a gente observa que acaba sendo atribuída a diferentes sequências de nucleotídeos de uma molécula de DNA. Sendo assim, a gente tem que pensar que todos nós temos uma sequência de nucleotídeos idênticas, só que algum fator ambiental ocasiona uma alteração em como isso vai mostrar para o próximo que está vendo de fora, ou seja, como essa característica vai ser apresentada a um terceiro. Tanto que, assim, nós devemos ter uma ideia que esse fator ambiental vai acabar alterando de várias formas essa característica. Eu digo isso de coisas simples, como a cor do olho, ou a variação de peso ou altura, como eu mesmo trouxe, até quadros mais complicados, como a apresentação de algumas doenças, como a síndrome de Angelman, que eu vou trazer mais adiante. Tanto que, assim, nem todas essas diferenças acabam sendo explicadas por essas combinações de variantes. Uma clara resposta disso é a questão do câncer, que mesmo tendo um corpo saudável, um fator exógeno, como algo químico, como
uma poluição ou até mesmo o tabaco pode ocasionar uma alteração nas nossas células. Então, demonstra que nós somos, assim, facilmente alteráveis pelo ambiente. Tanto que esse processo de aquisição de uma característica é o que vai garantir o nosso ser. Inclusive, observarmos que esse processo de característica, dado tanto que a questão que eu trouxe de tipos celulares, que mesmo nós temos vários tipos, e cada tipo tem a mesma sequência de genoma, mas se tornam diferentes células, até mesmo características diferentes de indivíduos, também tem a mesma sequência de células, garantem uma manutenção nessa diversidade através dessa sequência de DNA. Tanto que observamos marcas de genoma nelas, como posso trazer aqui mesmo no slide, que acabam modificando essa expressão. Inclusive, no final, o que seria epigenética? Eu trouxe todo um conjunto de informações sobre ambiente, exógeno e endógeno, que acaba afetando o indivíduo, mas em um termo final, seria nada mais, nada menos que epigenética é o estudo das alterações da expressão do gene que podem ser herdadas por mitose ou meiose e que não envolvem mudanças na sequência de nucleotídeos de DNA, sendo potencialmente reversíveis. Ou seja, um fator exógeno pode alterar o nosso DNA de forma que esse fenótipo seja totalmente diferente do que deveria ser. Tanto que, assim, é importante a gente estar adicionando que esse conceito de epigenética, e a última frase que eu trouxe, que é potencialmente reversível, tem que ser, assim, pegado muito bem na cabeça, que diferente do genótipo, onde é o genoma, que é algo fixo, está ali, citosina, guanina, adenina e timina, o processo de epigenético pode sim ser reversível. Não é à toa que acabamos observando alguns casos de câncer que sofrem remissão. Isso tem um pouco dessa ligação. Tanto que, assim, se observarmos fenótipos que são produzidos a partir da mesma sequência do DNA, por meio de modificações epigenéticas, observaremos que elas são potencialmente reversíveis, uma vez que não há uma mudança na sequência dos nucleotídeos no DNA. Então, a gente tem que ter uma ideia que marca epigenética, querendo ou não, não é fixa e pode ser modificada. Eu vou trazer isso mais claro na questão quando eu entrar no como a epigenética participa do nosso dia a dia. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu preciso tratar com vocês a questão dos mecanismos. E tá, quais são os mecanismos que vão atuar? A gente sabe que as marcas epigenéticas nada mais é que são modificações bioquímicas nos nucleotídeos da molécula do DNA, ou em outros elementos que compõem a cromatina. E a gente tem que lembrar, claro, que a cromatina é uma estrutura formada principalmente por moléculas de DNA e proteínas associadas. Proteínas que eu digo são as enzimas, que eu não vou trazer aqui na aula. Tanto que essas marcas epigenéticas acabam compreendendo modificações de aminoácidos localizados nas proteínas histonas, que, querendo ou não, é uma dessas proteínas que fazem parte da cromatina. E essas e outras modificações que acabam também fazendo parte desses nucleotídeos. De maneira geral, a gente tem que entender que essas marcas regulam o acesso à maquinaria de transcrição do RNA. Ou seja, essas marcas vão realizar uma modificação, seja ela causando uma hiperexpressão de uma proteína ou até mesmo inibindo o processo de expressão dessa proteína. Tanto que, assim, o conjunto de marcas epigenéticas de uma célula tem um nome próprio, que é a epigenoma. Então, a gente vai entender que epigenoma é esse conjunto de não vou falar ferramentas, conjunto de propriedades que consegue alterar ou não, de uma forma clara ou não também, um gene. Tanto que, assim, vamos observar que um epigenoma vai estabelecer diferentes formas de acesso à informação contida no DNA, possibilitando até mesmo, após, por exemplo, uma fertilização, que um único zigoto dê origem a mais de 200 tipos celulares de um corpo humano, entrando naquela questão de diferenciação celular, onde uma célula do fígado, um hemopatócito, tem a mesma carga genética que um neurônio. Tanto que, assim, esse daí é em um nível de alteração. Em um outro nível de modulação que a gente pode estar observando é quando o genoma de um indivíduo acaba sofrendo uma alteração devido ao meio ambiente externo ao longo da vida. Eu digo isso, por exemplo, aquela pessoa que acaba
fumando muito cigarro toda a vida, e isso acaba acarretando um aumento do risco de câncer, por exemplo. Tanto que, assim, a gente acaba tendo uma ideia que essa mudança, essa interação entre o meio ambiente interno e externo de um indivíduo, ao longo de sua vida, acaba levando uma adaptação desse indivíduo. Tanto que um claro exemplo disso, que a gente sempre vai ter uma ideia, é quando gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles gêmeos idênticos, que não vai carregar um genoma idêntico, por toda assim sua vida, acaba ocasionando alterações nos seus fenótipos, alterações características. Por exemplo, um acaba engordando enquanto o outro não. Ou um acaba tendo algum problema cardíaco e o outro não. Então, isso demonstra que o epigenoma consegue causar toda uma alteração numa maquinaria celular do indivíduo em si, que isso pode acarretar uma modificação lá na frente, que vai ser uma modificação, de certa forma, não vou falar grave, mas sim plausível, de certa forma, porque você nota essa alteração. Tanto que, assim, sabendo dessa primeira introdução, a gente precisa ter uma ideia de como essa alteração vai ocorrer e como eu trouxe lá atrás, como isso pode ser reversível. Isso, como eu disse, as marcas epigenéticas nada mais é que são alterações químicas. A primeira alteração e a mais estudada atualmente é a metilação do DNA. O que seria essa metilação? A metilação trata-se de uma reação química onde é adicionado um grupo metila no nucleotídeo do DNA. E assim, é interessante a gente observar que só essa modificação pode causar uma grande alteração, a ponto de, por exemplo, ela se ligar numa citosina, onde principalmente ela se liga a citosina, mas se ela se ligar à citosina, alterando essa citosina, ela vai acabar sendo convertida pela enzima DNMT, e essa citosina convertida vai se ligar a uma outra guanina, e com isso vai criar um conjunto de efeito cascata, entre aspas, que vai causar uma alteração. Tanto que, se essa metila se ligar, por exemplo, numa sequência de nucleotídeos no início, conhecido como sequência promotora, ou a primer, haverá uma provável inibição de como vai ocorrer a expressão de um certo gene. Enquanto que, por exemplo, se ela acabar se ligando no meio do gene, pode ser que cause uma hiperexpressão ou até mesmo uma hipoexpressão de alguma proteína. Tanto que conseguimos observar em algumas doenças inatas no metabolismo esse exemplo. Tanto que, assim, devemos ter uma ideia que essa ligação e alteração consegue causar uma tremenda alteração que vamos observar no nosso cenário clínico futuramente. Tá. Sabendo como eu trouxe a questão da citosina, a gente vai ter uma ideia que ela consegue se ligar nas regiões de mais densidade. É por isso que acaba ocorrendo um maior controle na expressão de algum gene. Como eu trouxe a questão da se ligar no primer, ela consegue inibir a expressão de um gene, mas se ligar no meio do gene, ela pode alterar como esse gene vai ser expressado. Porque isso acontece, como eu disse, há uma tendência a ligar uma região de maior densidade de nucleotídeos. É por isso que acaba ocorrendo uma mutação mais clara, mais aparente para o indivíduo. Tá, trouxe para vocês o mecanismo de metilação, só que há um outro mecanismo também que deve ser discutido, que é a questão da alteração do estômago. Assim, o conteúdo do DNA, como a gente já sabe, acaba sendo distribuído em 24 cromossomos, onde 22 acabam sendo autossômicos, enquanto o X ou o Y, que são os dois últimos, acaba sendo a questão dos sexuais, por isso que são 24 diferentes. 22 acaba sendo inseridos no nosso próprio corpo, enquanto um dos dois, X ou Y, é o que vai dar a questão sexual, dando um total 23 pares, 46 cromossomos. É assim, a gente precisa entender que cada cromossomo vai conter uma única e longa molécula de DNA, que acaba estar associada a um grupo de histonas. Essa proteína histona nada mais é que uma estrutura que acaba faz parte de uma estrutura que acaba ligando toda essa questão do DNA, que são os nucleossomos. Tanto que, assim, um nucleossomo
acaba contendo um octâmero de proteínas dessa estoma que eu trouxe para vocês. Tanto que uma alteração no estômago vai causar uma alteração em toda a sua estrutura de DNA. Assim, sabendo disso, a gente consegue já montar mais ou menos o que dá o conjunto de cada estrutura. Por exemplo, um conjunto de estomas torna-se um nucleossomo. Aí um conjunto de nucleossomos se torna a cromatina. E, querendo ou não, a cromatina é o que vai formar aquela questão da forma helicoidal do DNA, que é a dupla X. Sabendo disso, conseguimos ter uma seguinte ideia, que essa dupla hélice vai ter uma porção de alta condensação e uma outra porção de baixa condensação. A alta condensação é conhecida como heterocromatina, enquanto a de baixa condensação é eucromatina. E essa compactação é o que vai causar uma alteração na expressão dos genes. Tanto que, assim, o fator epigenético, dependendo de onde estiver atuando, vai conseguir aumentar ou diminuir o sinal que vai ser expresso para a espécie daquela proteína, o que retorna a questão idêntica à metilação do DNA. Tanto que, assim, são mecanismos diferentes, mas acabam ocasionando a mesma função de alteração no DNA. Tanto que, assim, para entendermos melhor como acontece essa alteração, primeiramente a gente precisa entender que o estômago tem uma cauda terminal de aminoácidos que fica exposta nesses nucleossomos, ou seja, ele está fazendo parte da estrutura, mas ele tem uma cauda, uma parte que acaba tendo maior facilidade de sofrer alteração. Tanto que essa cauda vai ter um número grande de aminoácidos, de 20 a 35 mais ou menos, e acaba sendo sujeitas a modificações bioquímicas. É aí que entra a questão que eu trouxe da modificação do estômago. E essa modificação podem afrouxar ou até mesmo estreitar a associação entre essa estona e o DNA, tanto que acaba causando uma mudança, seja restringindo, ou seja facilitando o acesso ao DNA aos fatores de transcrição, causando dessa forma uma facilitação para outras modificações químicas. Então, se eu pudesse dizer como funciona esse mecanismo, ele realiza uma alteração como a metilação faz, mas em vez de ocasionar uma hiperexpressão direta, ele facilita outros mecanismos, tanto que o principal mecanismo que facilita a metilação, mas há outros mecanismos, por exemplo, a acetilação, que é a questão da introdução de um grupo funcional acetila, nos resíduos finais dessa estona, ou até mesmo a fosforilação, que acaba sendo adicionar um fósforo em todos esses resíduos que sobem dessa cauda terminal. E isso consegue ocasionar toda uma alteração nesse estômago, tanto que a gente acaba tendo até uma classificação para essas modificações. Inclusive, essas classificações podem ser consideradas como ativadores ou silenciadores da expressão gênica. Por isso que eu trouxe a questão da facilitação da metilação, porque como eu já disse, a metilação ela consegue, dependendo de onde está conectada, causar uma inibição da expressão genética daquele gene em si. Tanto que já relacionando com estona, ele vai causar essa ativação ou também silenciação da expressão gênica. Ele acaba caindo nessa mesma função da metilação quando ligada a uma sequência primer. Inclusive, observa-se que, dependendo, se ligar uma lisina 27 na estona H3, que seria uma estona específica encontrada nessa cauda terminal, ele vai acabar ocasionando processos de inibição, ou seja, silenciação. Enquanto que se ligar uma orisina na posição 36, já causa uma ativação. Então, demonstra que, querendo ou não, a epigenética, uma microalteração no DNA consegue ocasionar uma hiperexpressão ou até mesmo desativar um conjunto inteiro, o que vai acabar se relacionando com o nosso dia a dia, questão de problemas. E, assim, o que a gente precisa saber? Que, querendo ou não, cada marca, ou seja, cada local que vai acabar se conectando, vai causar uma questão de um estado de transcrição ativa ou inativa. É aquela questão de ou vai estar garantindo uma ativação, ou vai estar silenciando aquela transcrição. E, querendo ou não,
é porque essas modificações no estômago vão acabar fazendo parte de marcas epigenéticas que vão garantir uma questão de, como se ele falasse que está lido para certas proteínas específicas. Essas proteínas específicas, conhecidas como leaders, ou leitores no português, é que vai garantir que se deve ou não começar a sofrer uma transcrição. Já que vai estar inibindo, esse reader não vai estar lendo. Não lendo, não vai ter uma produção. Ou se causar uma alteração no histone a ponto de modificar o gene, o reader vai ler dessa forma, vai mandar a informação para as enzimas classificadas como writers, ou seja, escritoras, e essas writers vai acabar mandando, transcrevendo uma informação totalmente errada, um gene totalmente errado. Tanto que assim, por isso que eu trouxe a questão que acaba funcionando de certa forma igual a medicação. Só que é interessante observar que ela acaba sendo mais estável do que a metilação, ou seja, é menos passível de mutação, e ambas, tanto a metilação quanto a modificação do estômago, são reversíveis, ou seja, existem enzimas que conseguem realizar a remoção dessa, entre essas, mutação que sofremos no nosso corpo. Então, por isso que, de certa forma, o nosso corpo consegue segurar essa modificação em certos casos. Só que, assim, é interessante observarmos que não é um padrão fixo de modificação de histone, então isso pode causar outras alterações. Existem várias variações de histones que diferem, tanto algumas têm muitos aminoácidos, enquanto outras têm poucos aminoácidos. Outras acabam sendo até estonas mais raras de serem encontradas, já sofreu uma mutação e vai sofrer de novo, e isso acaba causando toda essa alteração na cromatina, o que acaba relacionando com o fator que eu trouxe do processo epigenético, que uma alteração no estômago pode acabar com toda a estrutura daquele gene, modificando tudo que vai ocorrer. Inclusive, como eu trouxe a questão que alguns inibem, outros acabam causando a ativação, também há um fator que essa modificação do estômago pode causar uma alteração em particular, que alguns já conhecem como o processo de mosaicismo, que ocorre principalmente em mulheres, que é a questão da inativação do cromossomo X. Isso é um exemplo, claro, que uma modificação no estômago pode conseguir alterar um fator importante, que inclusive a gente relaciona com algumas doenças. Tá, mas como esses mecanismos que estão atuando selecionam um local e atuam nesse local? Para a gente entender onde esses mecanismos vão atuar, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de células de um mesmo indivíduo, como eu trouxe a questão do hepatócito e do neurônio, mas com um genoma idêntico, entretanto, um fenótipo diferente. Por isso que entra um questionamento. Tá, como esses conseguem ser tão distintas essas modificações? Eu trouxe que a questão da epigenética causa uma diferenciação celular, mas como isso acontece? E também, como a memória celular, que nada mais é que é o conjunto de informações epigenéticas de uma célula que podem ser transmitidas de forma sucessiva, ou seja, para os seus descendentes, para as células filhas, é mantido no longo dessas divisões. Aí, para conseguir entender isso, a gente precisa ter uma ideia, que a gente precisa considerar a combinação entre genoma e epigenoma. Tanto que essa questão de onde esses mecanismos irão atuar entra, que é a questão que vai atuar diretamente no DNA. Tanto que, assim, precisamos entender que o nosso genoma carrega cerca de 20 mil genes codificadores de proteína. E uma alteração em um gene pode modificar toda a proteína. E, por exemplo, um tipo de celular é definido pelo subconjunto de genes que são ativos, que entra nesse fator, que uma alteração consegue mudar todo tipo de celular que vai ocorrer. Inclusive, isso é muito observável na questão do câncer. Esses grupos de genes ativos que acabam realizando essa mudança no subconjunto celular codificam tanto os componentes físicos quanto as proteínas necessárias para cada célula dessa diferente execute sua função especializada. Tanto que os tipos celulares acabam sendo estabelecidos durante todo o desenvolvimento embrionário. Então, essa modificação epigenética já vem lá de trás, quando já está ocorrendo o desenvolvimento embrionário. Tanto que acaba sendo mantido durante
todo o ciclo de divisão celular e acaba perpetuando todo um padrão especializado durante toda essa expressão gênica. Espera aqui, falei muito. Continuando. E vale entender que, diante de tantos tipos de células no corpo celular que acabam sofrendo sua diferenciação, que um gene consegue modificar como ele vai atuar, a gente precisa lembrar daquela célula que acaba sendo muito utilizada para pesquisas, que são as células tronco, que acaba assim sendo o principal fator de alteração, tanto que ela é caracterizada pelo seu fator de autorrenovação. Tem algumas células tronco embrionárias, que acabam sendo aquelas que têm uma capacidade totipotente, enquanto tem aquelas células tronco já adultas, que acabam sendo específicas para certos tipos de células. Tanto que temos que ter uma ideia que essas células troncos embrionárias conseguem realmente, como eu trouxe, se diferenciar e causar essa diferenciação de pluripotência, tanto que uma alteração nela pode ocasionar um fator congênito futuramente na criança que está se desenvolvendo, enquanto uma alteração numa célula-tronco adulta, por exemplo, até mesmo de uma criança que já está nascida, pode alterar em como esse sistema vai estar atuando. Eu digo isso, por exemplo, questão da leucemia, que é uma alteração nas células-tronco, podem acabar cometendo um quadro de leucemia, por exemplo. E isso demonstra que, dependendo de como a epigenética atua nessas células, pode ocasionar um efeito cascata. E eu rebato várias vezes isso nessa aula, porque é importante a gente ter uma ideia que uma microalteração pode causar um quadro clínico grave, necessitando uma internação do médico sobre esse paciente. Tanto que, assim, tem-se ideia que, assim, lá no início do desenvolvimento, como eu trouxe essas células, tanto as células embrionárias, quanto as células em si normais, vão acabar sofrendo uma diminuição de metilação, ou seja, vai diminuir a quantidade de mutações que pode acontecer nelas, o que vai realizar um aumento da expressão daqueles genes que vão garantir a capacidade das células-tronco atuarem. Só que uma modificação nela pode acabar ocasionando um aumento, uma hiper ou uma hipoexpressão em como esse célula-tronco vai estar atuando. Isso, como eu disse, pode causar um aumento, um acúmulo progressivo de marcas epigenéticas nesse indivíduo, que vai garantir que esse tipo celular sofra alguma alteração. E no final de todo esse processo, que causa uma identidade funcional nessas células, acaba sendo estabelecido que há um padrão de expressão gênica. Há um padrão de expressão gênica que vai garantir um padrão de expressão em como essa célula vai estar sendo diferenciada. Mas, assim, como tudo que eu estou trazendo, tudo pode sofrer uma modificação, mas, do mesmo jeito, as células continuam seguindo o padrão e continuam se tornar certos tipos de células, como sempre ocorreu. Entra aquele caso que eu disse anteriormente, da questão das enzimas erasers, que conseguem apagar essas marcas epigenéticas que podem causar alguns problemas. E isso, na maioria das vezes, poucas vezes que ocorre, acontece as doenças, como eu trouxe para vocês. Claro que é interessante eu estar mencionando que essas células-tronco que conseguem seguir esse padrão de expressão sempre vão estar sendo armazenadas nos seus órgãos. Então, essas células-tronco, como eu disse, podem sofrer essa alteração e levar a alguma doença, como é o caso da leucemia. Claro, buscando um pouco dessa questão das marcas epigenéticas, que nada mais é que são um conjunto, acabam sendo um conjunto de modificações nesse gene, a gente precisa entender que acaba compondo e fazendo parte da memória celular, de modo que mantém esse padrão gênico em células especializadas, como eu trouxe, que garante ou preserva a identidade da linhagem celular que vai estar ocorrendo. Tanto que uma alteração grave nessa marca epigenética ocasiona alguma doença. Só que, assim, nós iremos notar que em 2 momentos essas marcas epigenéticas sofrem
uma gigantesca alteração que pode acometer a um padrão de expressão normal ou não. E esses dois pontos em questão é quando há a formação do zigoto, ou seja, durante a formação do 1N, ou até mesmo na formação dos gametas. Do zigoto mesmo, quando é a formação do 2N, enquanto os gametas é 1N. Vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Que, querendo ou não, lá mais adiante eu vou mostrar que essas modificações epigenéticas, né, de alta densidade, dessa forma radical que vai ocorrer, vai quase fazer parte de 3 gerações simultâneas. E voltando, para entender melhor como há uma alteração muito grande nesses dois momentos, primeiramente a gente tem que entender como vai acontecer na formação do zigoto. Durante a fusão dos gametas, que é quando a fusão do espermatozoide com o ovócito da mulher, vai acontecer a fusão tanto dos gametas, tanto materno quanto paterno. E eles, quando se fusionam, eles se mantêm separados fisicamente dentro desse zigoto. E isso consegue fazer com que aconteçam modificações no DNA simultaneamente, mas de formas diferentes. Por exemplo, na questão do zigoto, do gameta paterno dentro deste zigoto, vai ocorrer um processo de metilação, que entra naquela questão de mecanismo epigenético, durante suas primeiras 24 horas, enquanto que na mulher vai ser um processo mais lento, que realmente esse processo de metilação desmetilação vai acontecer até mais ou menos quando chega no primeiro estágio embrionário da mórula, por exemplo. Isso o que garante uma manutenção da expressão correta dos genes, não ocasionando alguma doença grave, por exemplo. E assim, como eu trouxe para vocês, nesse primeiro estágio da mórula, vai acontecer poucas modificações devido a esse fator de separação entre gameta paterno e materno no zigoto. Já na segunda fase, conhecida como blastocisto, vai ter o primeiro sinal de diferenciação celular. Então, já há uma modificação nessa questão de desmetilação, altera totalmente o ciclo. Aí se torna um processo de metilação, onde começa a sofrer uma grande quantidade de alterações que ocasionam uma diferenciação celular. Tanto que algumas doenças podem cometer logo nesse período. Tanto que isso demonstra que há uma gigantesca gama de eventos epigenéticos que consegue realizar uma modificação nesse padrão. Tanto que no decorrer desse passagem de etapas no desenvolvimento, marcas epigenéticas acabam sendo modificadas e estabelecidas, o que no final, quando o indivíduo vem a nascer, ele acaba tendo uma alteração muito grande na sua linhagem, tanto que esse indivíduo acaba sendo diferente do outro indivíduo. Como eu trouxe para vocês a questão lá da primeira etapa da mórula, onde há aquela questão da desmetilação, a gente tem que entender que há também uma formação de células germinativas primordiais. Aí que entra aquela questão da outra forma onde vai acontecer uma mudança epigenética radical, que é a questão da formação dos gametas. E como isso também vai estar relacionado com o nosso dia a dia e como pode acabar afetando várias gerações ao mesmo tempo. É interessante a gente observar que quando há a origem desses gametas, vai acontecer uma certa reprogramação epigenética que vai acabar ocasionando a mudança toda desse gameta, de forma que as características do pai ou as características da mãe acabam sendo levadas para esse indivíduo. Tanto que esse processo de alteração de marcas epigenéticas diferenciais acaba recebendo um nome, chamado de imprinting. Esse imprinting vai ser um outro mecanismo que também atua, só que de maneira geral no indivíduo. Como eu trouxe, o imprinting genômico nada mais é que um padrão de expressão diferencial de um grupo particular de genes de acordo com a origem parental. Ou seja, vai haver uma modificação
se pegar, se acabar puxando uma origem parental do alelo do pai, enquanto vai ter outra modificação se puxar o da mãe. Tanto que esse fenômeno acaba afetando aproximadamente 100 genes do genoma humano, o que acaba resultando nessa diferença, expressão diferencial dos genes com a origem parietal. Tanto que, assim, isso acontece com a questão de, por exemplo, a inativação do cromossomo X, como eu trouxe. Pois, querendo ou não, apenas um cromossomo sexual vai estar sendo expresso. Isso que é o que garante a diferenciação entre o homem e a mulher, por exemplo. Ou a diferenciação entre um indivíduo feminino ter a expressão de uma doença ou não. Tanto que, assim, esse padrão de expressão diferencial acaba decorrendo devido a essa questão de marcas epigenéticas que vão realizar a reprogramação epigenética, ou o imprint, como eu trouxe, diretamente nas células germinativas parentais. Tanto que eu trouxe que o local onde vai ocorrer uma mudança radical é nesse ponto de formação das gametas. Tanto que, assim, se pegarmos, observarmos que a diferença mais consistente nessa alteração vai ser a metilação do DNA, que é aquele mecanismo que eu trouxe para vocês. Tanto também como também a mudança na cromatina, que, querendo ou não, é a formação de nucleossomos, e o nucleossomos, como eu trouxe, é formado por estonas. Então, notamos que essa mudança no gameta, o que garante a característica do pai e da mãe ligados nesse gameta, vem intimamente dessa questão epigenética, coisa que antigamente acreditava-se que não, que seria algo diretamente pai para filho, mas não, há alterações epigenéticas que garantem uma sucessividade de alterações. Então, disso que a gente acaba tendo uma ideia que esse processo epigenético acaba sendo um regulador-chave nos processos que acabam acometendo essa criança que vai vir dessa fusão de gametas novamente. Tanto que doenças como doenças inatas do metabolismo acabam sofrendo alguma alteração devido a alguma marca epigenética que sofreu uma mudança nesse período de formação de gametas, causando alguma alteração que seja diferente do padrão. Tanto que, assim, se observarmos, essa modificação dessas marcas epigenéticas podem influenciar até em outras questões, como qualidade de ingestão de alimentos, intolerância à lactose é um exemplo disso, intolerância a glúten, temperatura corporal, alguns indivíduos acabam tendo uma temperatura mais baixa, outras mais altas que o padrão, ou até mesmo a questão de emagrecer ou engordar. Algumas pessoas têm mais facilidade para emagrecer e outras para engordar. Isso também está muito relacionado com a questão da alteração das marcas epigenéticas, tanto na fusão dos gametas, na formação do zigoto, como também na formação do gameta em si. E isso vem lá de trás, é o que garante uma questão de evolução dos organismos. Tanto que, durante essa evolução, houve uma aquisição desse gene, como trouxe o gene do cromossomo sexual, que garantiu essa mudança. E notou-se que, durante a evolução, esses genes começaram a ficar extremamente diferentes um do outro. Aí que entra aquela questão do imprint que eu trouxe para vocês, que conforme a evolução foi trazendo uma desigualdade nessa modificação do cromossomo sexual, de alguma forma necessitou-se realizar algum mecanismo pelo nosso organismo para tentar igualar esses dois cromossomos sexuais. Tanto que entrou esse processo de imprint na formação do gameta quanto do zigoto. O que seria, então, essa formação, essa questão do imprint? É aquela questão que eu trouxe para vocês da inativação do cromossomo X, por exemplo. Isso nas mulheres. No homem vai ser também a inativação do cromossomo X, mas como temos o cromossomo Y, este vai acabar tomando conta, dando as nossas características sexuais. Enquanto na mulher, torna-se um pouco mais complexo, porque o cromossomo X, como há dois nas mulheres, algumas doenças acabam se mostrando maiores ou menores dependendo de onde foi inativado, qual
cromossomo foi inativado, o que retoma aquele conceito de mosaico que eu trouxe, porque, querendo ou não, em algumas células o cromossomo doente é inativado, enquanto outras células não. O que é inativado é o cromossomo sadio, dando um olhar de mosaico, né, nesse indivíduo, causando a expressão de uma doença aparente. Tanto que, assim, nota-se que esse mecanismo de compensação de dosagem dos genes acabam variando entre as espécies. Tanto que, desde assim, uma simples regulação do nível de atividade transcricional, até mesmo o censuramento completo de cromossomos sexuais. Isso eu falei entre as espécies, mas se observarmos no humano, entra nessa questão do mosaico, como eu trouxe para vocês. Tá. Aí essa questão da inativação do X. Por que a gente precisa entender isso? A inativação do cromossomo X acaba sendo um fenômeno que acaba ocorrendo no início do desenvolvimento embrionário, como eu trouxe para vocês a formação, a fusão do zigoto e nas suas primeiras etapas no desenvolvimento embrionário, e acontece em todas as células somáticas das fêmeas. Tanto que, assim, acaba acontecendo que na mulher pode ocorrer a expressão de uma doença ou não. Tanto que essa inativação do cromossomo X acontece de forma aleatória nessas células, trazendo a forma de mosaico, como trouxe para vocês. Assim, para entender como isso acontece, retorna-se aquela questão do mecanismo de metilação do DNA. Essa metilação de DNA é o fator-chave que vai ocasionar o imprinting, que, querendo ou não, por consequência, a inativação do cromossomo X. Quando há uma inativação do cromossomo X, traz aquela questão pode aparecer ou não uma doença, mas essa inativação causa um silenciamento transcricional, ou seja, aquele cromossomo X para de produzir as proteínas que seus genes ocasionam a transcrição. Tanto que, assim, observa-se que essa inativação tornou-se um objeto de grande estudo atualmente, pois há muitas doenças, como eu disse, relacionadas a isso, e há uma tentativa nesses estudos entender por que isso acontece e como pode ocorrer uma mudança nisso, que proporcione a esses indivíduos uma melhor qualidade de vida. Tá, eu trouxe para vocês, falei da questão da qualidade de vida, mas eu não entrei diretamente em como essa epigenética vai estar atuando no nosso dia a dia. Aí que entra uma questão interessante. A epigenética acaba se relacionando muito com alguns distúrbios. Tanto que aquelas marcas epigenéticas que eu repeti tanto, que são suas modificações, quando ela sofre algum distúrbio negativo, pode resultar numa ativação, uma inibição de um gene de maneira inapropriada. Tanto que, trazendo algumas doenças, como eu trouxe do síndrome de Angelman, há outras, como a de Beckwith-Wiedemann e o Prader-Willi, que também estão relacionadas a isso. Tá, eu falei nomes, não trouxe sinais ou sintomas. Tá, um exemplo claro, por exemplo, desse do Beckwith que eu trouxe, ele é uma superativação do gene de crescimento. Então, o gene que produz a proteína que causa o crescimento, ela é super espessa, realizando transcrição exacerbada dessa proteína, tanto que os indivíduos que sofrem dessa síndrome são gigantescos, passando de mais de 2 metros, de 2 metros e 20 centímetros de altura. São aqueles indivíduos que entraram até mesmo no Guinness Book como maiores indivíduos do mundo. Enquanto que, por exemplo, a de Prader-Willi, há uma inibição desse mesmo gene, ocasionando a questão do nanismo. Então, notamos que uma modificação, um distúrbio nessas marcas epigenéticas que ocasionam uma alteração na produção do gene, levam a um distúrbio nesse indivíduo. Tanto que notamos essas alterações. Mas isso, falando de variação de altura. A de Angelman, por exemplo, ela causa uma deficiência intelectual nesse indivíduo. Então, isso ocasionado pela hipometilação. Então, demonstra que uma alteração nesse mecanismo epigenético pode levar a um efeito cascata nesse indivíduo no seu nascimento. Dando a ideia que algumas doenças estão ligadas mais no fator epigenético do que genômico em si. Tanto que, assim,
Sabe-se, por exemplo, que o câncer está ligado a essa questão epigenética, levando a crer que tem um grande peso nessa questão. Não só o câncer, transtornos psiquiátricos como a psicopatia ou o autismo também estão intimamente ligados a essa questão. Outras doenças metabólicas, como a diabetes ou até mesmo a obesidade em alguns indivíduos, também está relacionada a essas marcas epigenéticas, relacionando um pouco com aquele mecanismo de imprint que eu trouxe, que acaba inibindo alguns cromossomos, alguns genes de cromossomos também. Tanto que assim, é importante a gente estar observando que nos indivíduos que têm doenças não congênitas, ou seja, doenças que não acompanham o indivíduo logo no seu nascimento, acabam tendo uma alteração tardia devido a esse fator epigenético, ou seja, essa doença pode sofrer um agravamento de acordo com o tempo que vai se passando. Por exemplo, disso é a fenilcetonúria. Há uma alteração naqueles indivíduos que, com o seu tempo, comeram muitos alimentos ricos em fenilanina. Isso agravando seu quadro clínico, enquanto que aqueles indivíduos que também são portadores dessa doença, que fizeram um corte alimentar, uma dieta modificada alimentar, conseguiu ter uma diminuição no seu quadro clínico. Então, demonstra que até mesmo naquelas doenças não congênitas, há uma alteração de forma prolongada nesses indivíduos, demonstrando que há sim um efeito epigenético até mesmo nessas doenças. Tanto que, assim, é interessante atualmente nós sabermos que há alguns fatores de modulação causados pelo ambiente nessas marcas epigenéticas. Tanto que nesses últimos anos houveram vários estudos sobre a relação entre a exposição de fatores ambientais e mudanças no epigenoma. E esses estudos que eu estou falando é a questão de poluentes químicos, por exemplo, alterações de nutrição, como é o caso da fenilcetonúria, como eu trouxe, nível de atividade física, o que garante a questão da obesidade, por exemplo, uma alteração do ciclo circadiano, um outro exemplo, que é a questão do nosso ciclo de acordar e dormir, que já foi demonstrado que atualmente essa geração mais nova está tendo uma alteração no seu ciclo circadiano, a ponto de mulheres que fazem uso de aparelhos eletrônicos à noite estão tendo sua menarca muito mais breve do que as mulheres que nasceram há 40, 50 anos atrás. Isso demonstra que há uma alteração do fator ambiental nesse indivíduo. E isso eu estou falando de alguns tópicos que não são tão discutidos, mas se eu quiser citar, tem a questão do tabaco e do álcool, que também está intimamente ligado a um fator epigenético, que, querendo ou não, aumenta o índice de câncer. E sendo assim, o câncer tem uma ligação muito grande com esses fatores ambientais. Tanto que, assim, há evidências crescentes que essas marcas epigenéticas que eu trouxe para vocês, ligadas aos seus mecanismos como metilação ou modificação de estonos, acabam também sofrendo alteração exógena. Esse exemplo que eu trago posso trazer até a questão do acidente do Césio 137 que ocorreu em Goiânia, que demonstra que todos aqueles indivíduos que tiveram contato com o Césio tiveram câncer e vieram a óbito, demonstrou que esse fator exógeno ele influenciou já no fator epigenético, a marca epigenética que ocorre nesse DNA, o que levou à questão do câncer nesses indivíduos. E um outro fator, por exemplo, é a fumaça do tabaco, que também ocasiona um aumento na metilação do DNA nos indivíduos, levando a uma inibição dos genes supressores de tumor. Esses genes supressores de tumor, querendo ou não, ele suprime os defeitos encontrados no ciclo celular. Então, isso demonstra que esses fatores exógenos estão presentes no nosso cotidiano e afetam de forma grave nosso corpo. Tanto que, querendo ou não, já foi até mesmo traçado que doenças neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer também têm uma relação muito grande com fatores ambientais. Tanto que demonstrou-se que algumas doenças neurodegenerativas, como essas duas, acabam sofrendo uma alteração no que se trata, por exemplo, a exercícios de memória no Alzheimer, onde estabeleceu-se
uma melhor qualidade de vida nos neurônios. Isso é um fator epigenético. Isso é um fator ambiental que ocasiona uma alteração celular. Então, a epigenética não fica só nessa questão de uma modificação no gene diretamente, mas sim uma modificação no fenótipo que ocasiona uma alteração, mesmo que discreta, na função daquela célula. Tanto que essas alterações epigenéticas não estão só ligadas à questão de câncer, ligadas à questão de doenças neurodegenerativas. Atualmente se encontrou até mesmo algumas relações epigenéticas em doenças infecto-contagiosas, como é o caso da hanseníase, por exemplo, que algumas alterações ambientais ocasionam um favorecimento ou um desfavorecimento genético, levando a um aumento ou uma diminuição na incidência de hanseníase em alguns indivíduos. E isso a gente só consegue ter uma ideia com o tempo, como eu mesmo trouxe, essas alterações epigenéticas nas doenças não congênitas só aparecem de forma tardia, pois leva um tempo para ocasionar essas alterações. Por isso que é todo um processo de estudo em cima disso para saber como ocorre. Isso não só nessas doenças, mas até mesmo em condições do dia a dia, como é a questão da alimentação, do sedentarismo, do tabagismo, do estresse, pois esses fatores, por exemplo, atualmente, acabam sendo fatores chaves que ocasionam uma influência exógena sobre as marcas epigenéticas, que ocasiona uma modificação, ou melhor, contribui com uma modificação no desenvolvimento do fenótipo daquele indivíduo. Tanto que, como eu trouxe, já introduzindo de forma mais complexa a questão do câncer. O câncer tem, sim, uma relação epigenética. Como nós sabemos, o câncer acaba se desenvolvendo a partir do acúmulo de mutações genéticas em células somáticas. Quando há uma desativação de genes que protegem o ciclo celular e há um acúmulo dessas células mutantes no indivíduo. Tanto que o câncer está ligado a um período extenso onde vai acontecer essa multiplicação celular de células que sofreram mutação. Claro que há indivíduos que há a forma bem rápida de ocorrer isso, mas em geral ocorre depois de décadas. E querendo ou não, essa introdução do fator ambiental sobre o câncer acabou atualmente se tornando uma linha de pesquisa muito grande, pois sabe-se que há uma interação nos processos genéticos e alterações epigenéticas que acabam sendo a chave para o desenvolvimento tumoral. Como eu mesmo trouxe a questão do tabaco. O tabaco, ele consegue ocasionar a inibição de células supressoras de tumor, que são genes supressores de tumor, que são aqueles genes que ocasionam a interrupção do ciclo celular defeituoso, enquanto que outros fatores exógenos podem até mesmo realizar uma expressão normal de proto-oncogenes, ou até mesmo um descontrole, como eu trouxe, dos supressores tumorais. E essas mudanças acabam sendo totalmente moduladas por essa questão da modificação de fatores devido a fatores exógenos. E essa modificação ocorre por um desses mecanismos que eu trouxe antes, que é a questão da modificação na acessibilidade da cromatina, que é aquela questão do estona. Então, mostra-se que um pequeno mecanismo, como a modificação do estona, ou até mesmo uma metilação de DNA, ocasionou um quadro de câncer, um câncer grave. Claro que não só o câncer, mas até mesmo outros tipos de doenças foram determinadas foram observadas aberrações epigenéticas, mas aqui nesse slide eu trago principalmente do câncer, que houve fatores exógenos atuando em cânceres dos mais diversos, podendo ter mesmo sendo questão do câncer hepático, de mama, de cólon, endométrio, acabou tendo um gama gigantesco de marcas epigenéticas relacionadas a eles. Não é mais uma questão de uma mutação de novo que ocorreu, mas sim há uma certa interação que consegue acometer essa mutação. Tanto que, assim, quando observamos a relação da metilação do DNA nesse câncer, observamos que acaba tendo uma modificação muito característica nessas células.
Ou seja, há um aumento na metilação dessas células, um aumento da metilação em regiões promotoras de expressão de genes, por exemplo, genes supressores de tumor. Enquanto uma modificação, uma metilação no meio dos genes, causando uma hiperexpressão dos proto-oncogenes. Então, mostra-se que há uma certa instabilidade genômica quando é ocasionado por essa questão da metilação. Tanto que essa forma contínua de metilação que ocorre nessa célula ocasiona até mesmo a instabilidade genômica, como eu trouxe. E essa instabilidade genômica é o que garante aquele efeito cascata do indivíduo acabar sofrendo desenvolvimento de um tumor maligno. Tanto que, querendo ou não, ficou claro atualmente que há uma certa relação muito grande com esses fatores ambientais que vão causar essa alteração. E, claro, eu trouxe para vocês o mecanismo de metilação de DNA, mas já foi também observado que a alteração nas estomas, por exemplo, também acabam sendo prevalentes no câncer, que com a perda ou até mesmo a modificação de um dos aminoácidos encontrados nessa cauda terminal da estona, pode causar um processo de repressão, até mesmo de ativação gênica, e assim ocasionando uma progressão tumoral muito grande. Tá, mas como assim foi discutido até agora por mim essa questão das modificações das marcas epigenéticas, ficou claro que essas marcas acabam contribuindo muito com a memória celular de modo a manter o padrão de expressão gênica em células especializadas. Como eu disse, ele consegue manter o padrão até mesmo no câncer, que ainda segue um padrão de criar uma instabilidade genômica, ou até mesmo uma alteração nas células que acabam auxiliando no processo de absorção de tecido, de alteração do tecido adiposo, por exemplo, que está intimamente ligado à questão da obesidade. E isso mostra que ele mantém o processo de expressão. E isso mantém, ou seja, preserva a identidade da linhagem celular após diversas divisões mitóticas. Só que, assim, essas marcas epigenéticas, às vezes, sofrem uma certa reprogramação epigenética ocasionada pelo imprint, que eu trouxe, a questão da inativação do cromossomo X, por exemplo. E essa reprogramação acaba sendo um fator importante na remoção de modificações epigenéticas adquiridas pelo indivíduo, que é aquela questão da enzima eraser, que limpa essas modificações, de forma a manter a qualidade do indivíduo. Só que, claro, há certos momentos que não há um fator epigenético que acaba se regredindo e acaba até mesmo estimulando alguma alteração, algum distúrbio. Tanto que acabou-se até mesmo que veio uma pergunta, devido a esse fator ambiental que acaba causando uma marca epigenética que passe outras gerações. Veio a pergunta do seguinte: será que essas marcas epigenéticas adquiridas ao longo da vida de um indivíduo podem ser transmitidas através de células germinativas? Células germinativas, para aqueles que não sabem, são as gametas naquele indivíduo, produzidas no indivíduo. Tanto que a continuação da pergunta é como resultado de um apagamento incompleto. O que seria esse apagamento incompleto? Seria a manutenção dessas marcas epigenéticas. É como se a enzima eraser não tivesse apagado a alteração epigenética e mantido ela. Tanto que recebeu até mesmo um nome essa questão de transmissão de marca epigenéticas, resultado de um apagamento incompleto, chamado de herança epigenética transgeracional. Quando essa marca epigenética ultrapassa a questão de gerações. E entra aquele tópico que eu trouxe no começo da discussão, sobre a questão de 3 gerações mantendo essa herança epigenética transgeracional. Claro que foram propostas algumas pesquisas sobre como isso ocorre. Uma clara pesquisa que ficou assim até mesmo bem conhecida é uma que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial no território holandês,
onde indivíduos que passaram por um período de fome devido à guerra acabaram sofrendo algumas alterações, questão de anorexia, fator da fome, só que a pesquisa indicou que as próximas gerações sofreram uma alteração no gene que está ligado à intolerância à insulina. Isso mostrou-se que houve uma alteração do gene na primeira geração e passou-se outra geração com a mesma alteração epigenética, ocasionada pela falta de comida na Segunda Guerra Mundial. Isso demonstrou que há sim uma herança epigenética transgeracional. Claro que aí veio esse questionamento. Será que isso ocasiona uma suscetibilidade atualmente a algumas doenças ou até mesmo a condições, como a obesidade, o sedentarismo? E veio a ser proposto que sim, há uma manutenção durante essas gerações, a ponto de a mãe ter expresso essa marca epigenética, passou essa marca epigenética para o filho, e o filho, com a sua célula germinativa, que é aquela célula conhecida como gameta, que vai dar origem a um novo zigoto com fusionar com outro gameta, também manteve essa marca epigenética. O que concluiu-se que, dependendo do que você sofrer influência lá atrás, seus filhos ou netos podem acabar sofrendo as consequências disso. Isso inclui o câncer também. Tanto que, assim, embora ocorra toda a questão do apagamento, como eu disse, essa manutenção da herança transgeracional pode trazer alguns efeitos tanto benéficos quanto maléficos. Mas não se sabe ainda até que ponto essas marcas podem ser mantidas entre gerações. Então, como eu disse, há uma influência, mas não se sabe até onde isso influencia. Tanto que isso ocorre devido à questão da reprogramação epigenética durante o desenvolvimento das células germinativas, como trouxe da enzima Eraser, reprogramando as marcas epigenéticas. Só que acredita-se que há sim, consegue ocorrer, mesmo que raramente, a passagem de marcas epigenéticas, garantindo uma certa influência futuramente nas outras gerações em como esse indivíduo vai ser acometido por esse fator ambiental lá de trás. Tanto que ficou claro isso na questão do acidente de Chernobyl, onde há indivíduos ainda com uma predisposição ao desenvolvimento de câncer. Isso indivíduos que já estão na terceira geração, já que passou desde que aconteceu o acidente, mostrando que mesmo que raro, há uma passagem. Tanto que, assim, atualmente já foi observado já que há essa transmissão. Então é interessante a gente saber disso, mesmo que sejam mecanismos ainda não tão conhecidos de como há essa passagem, mas é interessante nós sabermos por que isso ocorre e como isso vai acabar cometendo o indivíduo. Tanto que ficou claro que essa herança, seja por a metilação do DNA quanto a modificação do estona, vai estar ligado a essa questão ambiental. Por isso que eu trouxe tantos exemplos de acidente. E esse fator ambiental pode passar por 3 gerações: pai, mãe, filho e até mesmo o filho do filho. E isso acaba estando ligado não só na questão de acidentes, mas também a questão do cigarro, por exemplo. O tabaco também é relacionado. Aquele vício em tabaco da mãe pode passar até mesmo para o neto dela devido às células germinativas. Isso tudo demonstra que a condição ambiental pode ocasionar toda uma mudança no epigenoma. E vale a gente sempre lembrar que, por causa disso tudo, essa modificação ambiental pode, de certa forma, ter algum impacto na saúde, tendo a ideia que, quando estivermos atendendo no cenário clínico, devemos ter ideia de onde esse indivíduo convive, do que ele se alimenta e como é a sua vida, porque tudo isso, de alguma forma, pode ocasionar um impacto na sua saúde, seja de forma benéfica ou não.
Eu acho que eu trouxe tudo que eu podia apresentar para vocês de epigenética e como isso acaba cometendo o ser humano. Então, eu agradeço a todos. Essas aqui foram as minhas referências. Agradeço pelo tempo que vocês tiveram para assistir minha aula e agradeço pela paciência. Obrigado a todos.